Pessoal, boa noite, então. Eu sou a professora Joélia, como fiz uma pequena apresentação, uma pequena chamada ontem para vocês, que eu acho importante, nós não nos conhecemos, não tivemos esse privilégio de ter esse nosso primeiro encontro presencial, né? Eu olhei os nomes dos alunos na turma, tenho a impressão que alguns alunos eu conheço já passamos aí por alguma outra turma, mas nós vamos nos conhecendo aqui, né? E hoje, esse momento, nas nossas videoaulas em tempo real, eu acho que vão ser muito importantes. Tenho o costume, depois vocês vão ver no plano de ensino, sempre de fazer um encontro com videoaula em tempo real e intercalar, né? Para também que todos possam ter uma participação mais efetiva e não fique tão cansativo para vocês também, certo? Eu vou fazer, então, antes de passar, né, para a apresentação da disciplina, eu gostaria de lembrá-los, né, que eu deixei lá no ambiente virtual uma pequena apresentação do meu currículo, que vocês tenham acesso também, né? Vou falar aqui rapidamente, né? Eu sou formada em administração, que foi a minha primeira faculdade. Eu me formei em administração em 98, então tenho um bom tempinho aí, né? Sou formada também em relações públicas, em teologia e geografia. E tenho uma especialização em psicopedagogia institucional. Meu mestrado é em ciências ambientais com ênfase na geografia urbana e o doutorado eu estou encerrando agora, estou na fase final da tese, né? Também em ciências ambientais com ênfase na geografia urbana, mas tratando da questão do ecomuseu como falando da questão de uma forma participativa, né, mais da comunidade, né, de uma gestão participativa que vem, né, do modelo do ecomuseu, que é um estudo bem interessante esse que eu estou fazendo com o pessoal de Lauro Miller, com a implantação da gestão participativa do Ecomuseu em Lauro Miller, certo? Mais informações sobre a minha formação vocês podem estar acessando também no meu currículo Lattes, tem endereço também depois lá no sistema acadêmico, tá? É interessante para vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá? Eu tive experiência trabalhando em empresas, primeiro na empresa familiar da minha família em São Lugero, que trabalha em construção civil. Depois, trabalhei também com o Grupo Moldurarte em Braço do Norte. E depois do Grupo Moldurarte, eu migrei para a educação, né? Trabalhei como numa escola de ensino particular em São Lugero. Depois também trabalhei no ensino público, no ensino municipal lá de São Lugero, eu trabalhei como diretora de escola. E trabalhando como professora no ensino fundamental no Colégio Estadual lá em São Lugero, que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque são experiências maravilhosas e que agregaram muito valor, né, à minha formação, certo? E no Unibave, né, no ensino superior, eu ingressei já em 2003. No Unibave, comecei trabalhando dando aula na especialização em 2009 e ingressei no ensino superior no Unibave final de 2010, início de 2011, certo? Trabalho, então, com as disciplinas, né, básicas, que são Sociologia e Antropologia, em vários cursos. No curso de Administração, eu trabalho a Sociologia Aplicada e trabalho a disciplina de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, certo? Trabalho também no curso de Engenharia Ambiental, a disciplina de Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. E nos demais cursos, né, no curso de Pedagogia, eu trabalho a disciplina de Geografia, e nos demais cursos, disciplinas básicas como Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, certo? Então, eu espero, durante essas nossas aulas aí, contribuir para a formação de vocês enquanto futuros administradores, tá? Tá aqui o meu filho João Antônio, que vai acompanhar a nossa aula hoje, tá aí completando 4 anos, né? E hoje meu marido está de plantão, né? Ele é policial e está
fazendo plantão hoje. Então, hoje eu estou de professora e de babá também, né? É importante, né, esse nosso contato, interessante esse nosso contato através, né, desses encontros reais, porque vocês, assim como nós, né, professores, têm a vida de vocês e tiveram que fazer essa adaptação em função do Covid, né? Foi algo inesperado para todos, né? Acredito eu, né? A gente via com preocupação o que estava acontecendo na China, mas eu confesso para vocês que eu não imaginava que tomaria uma dimensão a ponto de se tornar uma pandemia, né? E falar sobre isso, né, na sociologia e na sociologia aplicada é importantíssimo, porque nós vamos ver também os reflexos disso, né? Eu vou compartilhar com vocês, desculpem se eu falei demais aqui um pouco do meu currículo, da minha vida, mas enfim, acho que nesse momento é importante para vocês me conhecerem também melhor e durante aí o curso durante a disciplina, nós vamos nos conhecer melhor também, né? Esse contato, apesar de ser um contato via WhatsApp ou pelas aulas aqui, é importantíssimo para que a gente possa ter, de fato, a troca de experiência, tá ok? Eu vou compartilhar, então, com vocês aqui os slides, como eu falei, à medida que vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem colaborar com algo que eu esteja falando, fiquem bem à vontade de abrir o microfone e pedir a vez para falar, tá ok? Vamos lá, então. Bom, vocês estão acompanhando os slides aí? Vamos lá, então, tá? O objetivo da disciplina, eu vou fazer agora primeiro a apresentação do nosso plano de ensino, tá? De forma bem resumida, depois lá no sistema acadêmico vocês vão ter acesso ao plano de ensino na íntegra, né? Então, o objetivo da disciplina de Sociologia aplicada à administração é sensibilizar os alunos, né, para a importância da sociologia na análise dos fenômenos organizacionais, contribuindo para dotar os alunos de capacidade analítica, né, desenvolvimento do senso crítico, com uma visão mais apurada, né, de modo que possam analisar as diferentes situações e problemas suscetíveis que ocorrem numa organização, numa empresa, enfim, né, como eu falei, com espírito crítico em relação aos mesmos, né, aos problemas, aos fenômenos, às situações que ocorrem. Então, demonstrar, né, a existência de diferentes visões da organização, quer numa perspectiva histórica, porque nós vamos estar analisando aí o surgimento da sociologia aplicada à organização, aplicada à administração, né, quer do ponto de vista da sua importância e aplicabilidade atuais também, certo? Porque nós vamos verificar desde o surgimento da sociologia aplicada, que houve realmente a necessidade dessa aplicação, desse olhar, de usar a ciência da sociologia a serviço também do administrador, certo? O diferencial que né, quando nós temos um administrador com formação, com esse olhar, né, dessa ciência também, sabendo que pode ir buscar para essa ciência, né, nesta ciência, as respostas para questões que ocorrem também dentro da sua organização. Então, o gestor, o administrador que tem essa formação
e que tem esse olhar, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é um gestor diferenciado, certo? Então, o cronograma aqui das nossas atividades. Hoje nós temos uma videoaula acontecendo em tempo real, onde eu estou fazendo aqui a apresentação do plano de ensino, né? Vou apresentar para vocês também a leitura obrigatória. Essa leitura obrigatória, o nome fica um pouco pesado, né? Mas é importante isso porque, como obrigatória, porque a nossa próxima aula na semana que vem, nós vamos trabalhar somente em cima dessa leitura, né? Então, eu vou fazer a apresentação desse artigo hoje para vocês, para que vocês possam estar fazendo a leitura durante a semana e se preparando, então, para o nosso próximo encontro que acontece na semana que vem, tá? Vou fazer uma introdução à disciplina, falando sobre a sociologia e as organizações. Então, na semana que vem, no período da tarde, eu vou estar disponibilizando já a atividade referente à leitura obrigatória. Eu vou disponibilizar ela no período da tarde, mas vocês vão ter até o dia 22 para concluir aquela atividade, certo? Ela vai ficar aberta do dia 15 ao dia 22. No dia 15 à noite, eu vou estar disponibilizando aqui no ambiente virtual uma aula gravada com auxílio do PowerPoint, falando sobre a contribuição dos teóricos clássicos e contemporâneos para a sociologia nas organizações. E vou deixar também aberto um fórum Tira Dúvidas. Embora eu vou colocar aqui a aula gravada, eu vou estar online, certo? Se vocês quiserem tirar dúvidas na hora, na aula, lá no dia 15, eu estarei ali conectada com vocês, do período ali das 7 até as 10, certo? Ah, professora, mas eu não vou conseguir colocar as minhas dúvidas nesse dia, eu posso colocar em outro dia? O fórum também fica aberto até a semana seguinte, tá? Mas se você precisar tirar dúvida na hora, eu estarei naquele horário da aula ali na hora para vocês. E também, se quiserem me mandar perguntas ou dúvidas via WhatsApp, é bem tranquilo, tá? Já deixei ele disponível, vocês têm o meu número ali no grupo da sala, mas também tem disponível no ambiente virtual, ok? No dia 22, tem uma videoaula também em tempo real, novamente, falando sobre o indivíduo no trabalho e como foi socializado, né? No dia 29, no ambiente virtual, nós vamos ter um fórum Tira Dúvidas, com algumas atividades diferenciadas. Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal, tive um probleminha aqui. Então, no dia 22, novamente, né, nós vamos ter essa videoaula em tempo real, tá? Tem alguém aqui para eu aceitar? Vamos ver o que eu tenho aqui. Não, mas não tem. Estranho. No dia 29, então, nós vamos ter um fórum Tira Dúvidas e uma outra atividade que eu vou estar postando nesse fórum aqui, relacionado à aula do dia 22, certo? No dia 20, isso no dia 29 à tarde, tá? No dia 29 à noite, nós vamos ter uma atividade avaliativa referente aos conteúdos trabalhados até o momento, com peso 5, né? Para fechar, então, a primeira nota. A primeira atividade avaliativa no dia 15, com peso 5, a segunda a atividade avaliativa no dia 29, também com peso 5. No dia 5, aqui fechando no dia 29 a primeira nota, certo? No dia 5 de junho, nós vamos ter uma videoaula, também em tempo real, falando sobre cultura e poder organizacional e as novas formas de gestão empresarial,
certo? No dia 19 de junho, deixa eu só desativar aqui o microfone do Dênio. Ok. No dia 19 de junho, nós vamos ter eu vou estar disponibilizando novamente uma aula gravada com auxílio do PowerPoint, falando sobre comprometimento dos indivíduos em relação ao desempenho organizacional. Nesse dia também, colocando o Fórum Tira Dúvidas, eu vou estar online com vocês nesse dia, apesar da aula ser gravada, vou ficar também online para tirar dúvidas ou, de repente, trocar ideias sobre o que está sendo discutido na aula, certo? O fórum também sempre vai ter esse mesmo formato. Eu fico online no dia da aula, das 7 até as 10, mas o fórum fica aberto até a semana seguinte também, certo? No dia 26 de junho, nós vamos ter uma atividade avaliativa com peso 10 referente, então, esses dois assuntos aqui tratados no dia 5 e no dia 19, certo? Vamos lá. Deixa eu ver que tem mais alguém entrando aqui na sala. Ok. Pessoal, dia 10, né? Dia 10 de... o encontro 10, desculpa, no dia 3 de julho, a N-1, né? Se alguém não conseguiu a média 6 aqui com todas as atividades, né? Tem aí a oportunidade de requerer uma avaliação substitutiva, tá? Lembrando para vocês que se porventura, né, vocês perderem alguma daquelas datas ali que eu passei no cronograma de atividade avaliativa e desejarem fazer uma segunda chamada, nós vamos ter segunda chamada no dia 30 de maio e a outra no dia 27 de junho, tá? Mas é sempre importante vocês estarem em contato comigo, caso tenham alguma dificuldade de fazer a atividade, de estar online, ou, né, tem acontecido às vezes, né, de alunos, por exemplo, que não conseguiram, professora, a atividade está aberta para fechar dentro de uma semana, mas tá terminando o tempo e eu não estou conseguindo, não vou ter tempo de postar até o último horário. É sempre bom me avisar que eu vou aqui no sistema e abro e coloco um tempo um pouco maior. Isso sem problema, porque o que importa para mim, de verdade, é que vocês estejam acompanhando a disciplina e que estejam desenvolvendo as atividades, certo? O prazo, como a gente está vivendo esse momento de impasse, de transformações, de questões fora do nosso controle, né? A gente tem que também ter uma flexibilidade maior na questão de prazo, certo? Isso sem problemas, pessoal, tá? Então, é importante a gente sempre manter uma conversa bem aberta entre eu e vocês sobre o que está acontecendo com os estudos de vocês referente à disciplina, com as atividades, se estão compreendendo, se gostariam de ver algo a mais que eu não coloquei aqui no cronograma, né? É importante esse feedback, então, tá certo? Aqui eu coloco também as referências na bibliografia básica e a bibliografia complementar. Eu estou conseguindo algumas bibliografias dessas em PDF e vou estar disponibilizando no ambiente virtual para vocês. Essa aqui, que é a primeira que eu utilizei para a aula de hoje, do Ciro Bernardi, Sociologia Aplicada à Administração, eu já deixei lá disponível para vocês o livro que eu consegui em PDF no ambiente virtual, tá? Que é bem interessante esse livro, é um dos livros que eu vou mais usar na bibliografia básica, né? Esses outros aqui são livros complementares que, eventualmente, eu vou estar usando algumas contribuições desses autores também para a disciplina, certo? Até aqui, pessoal? Se tiver, pode abrir o microfone aí e falar que não tem problema, tá? Senão nós vamos continuar aqui, então. Os temas da aula de hoje, tá? Nós vamos estar aqui hoje falando, então,
sobre a sociologia como ciência, né, a necessidade de surgir a sociologia como ciência. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Rafael, ok. A relação entre a sociologia, a revolução industrial e a modernização, né, o surgimento da sociologia enquanto ciência, né, esses eventos, né, que ocorreram e que representaram uma forte mudança social, né, e depois a relação entre a sociologia e a administração, ok? Vamos lá, então. Quando eu falo da revolução, é importante a gente partir desse momento histórico para entender o surgimento da sociologia enquanto ciência, certo? Nós vamos ter aqui, então, um contexto social, né, a ser analisado, onde a Europa em geral, né, e a Inglaterra em especial, passavam pela Revolução Industrial, então houveram mudanças rápidas na sociedade. Aqui eu coloco a questão do rural e do urbano, né? Nós vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade. Aqui eu estou falando de um momento histórico, né? Mas imaginem vocês aqui a nossa região, né? Eu vou falar de São Lugero, mas acredito que o que ocorreu em São Lugero ocorreu na maior parte dos municípios aqui da região, né? São Lugero até final da década de 70, início da década de 80, o município, a economia do município era, a base da economia do município vinha da agricultura e da pecuária, né? Mais da agricultura ainda do que da pecuária. E depois, com o advento, né, com a vinda de indústrias, nós passamos a ter uma mudança efetiva nessa economia, né? A economia, aos poucos, ela foi deixando de ser de base de dependência da agricultura e da pecuária e passa, então, para a indústria, né? Então, nós tivemos também aí mudanças na sociedade devido a essa imposição da economia, né? Então, vocês vão perceber que essa questão da economia, ela sempre vai influenciar, né, na vida em sociedade. Então, surgiram aí também os conflitos sociais, a desigualdade social, né, as lutas por poder econômico e político, né? Nós começamos a viver aí sociedades em transição, né, desses períodos, né? E tudo isso, né, vocês podem estar imaginando, enquanto eu estou falando, que todas essas mudanças que vêm, né, pautadas aí nessa mudança de economia, elas provocaram mudanças em todos os setores da sociedade, né? A começar pela organização familiar, por exemplo, né? Onde nós tínhamos lá, né, num período em que a economia era de base rural, né, onde as famílias, né, criavam seus filhos pelo menos até os 7 anos em casa, as famílias vão para a cidade, né, e os filhos ficam aonde, né? Daí precisa também haver uma mudança toda no meio da educação, né? Porque aquela criança que até então iria para a escola a partir dos 7 anos, ela precisa de uma creche, ela precisa de uma escola de ensino infantil, né? Ela precisa de alguém que fique com ela enquanto os pais estão lá trabalhando. Então, essas alterações vão ocorrendo, né? Nós tivemos aí, então, diversas mudanças sociais advindas da Revolução Industrial, ok? Então, a sociedade moderna é mais complexa, né? No início do século XIX, ela precisava de uma ciência que permitisse compreender todas essas alterações que ocorreram na sociedade. Nós não tínhamos até então cientistas que se debruçassem a observar essas mudanças e os efeitos que essas mudanças traziam, né? Para compreender, né, as mudanças sociais e as lutas de poder, o desenvolvimento acelerado, né, a mudança de comportamento, não do indivíduo em si, mas mudança de comportamento de grupos sociais, certo?
Porque a sociologia, ela vai tratar disso, né? A psicologia, por exemplo, ela vai tratar lá do indivíduo, né? A sociologia não, a sociologia ela vai tratar, ela vai olhar os agrupamentos sociais, né? De que forma que eles ocorrem dentro da sociedade, certo? Pessoal, se tiver legal para vocês, pode continuar assim no mudo, mas se tiver alguma coisa para colaborar, vocês podem estar aí pedindo para falar, tá? Então, a sociologia, ela nasce como ciência, né? Vem com essa necessidade, né? Surge com essa necessidade de se entender a sociedade de forma científica, utilizando métodos próprios para entender isso, né? Porque não é simplesmente lá o Marx, por exemplo, né? Começar a observar as indústrias e o efeito, né, do capital na vida das pessoas, né? E por vontade própria ou a partir daquilo que ele acredita, ele escreve e deu, né? Não é bem assim, né? Eles tinham, né, que utilizar métodos também para fazer essa análise, né, desses fenômenos sociais que estavam acontecendo em virtude, né, dessa revolução industrial, tá? Surge também aí o Auguste Comte, que ele é considerado o pai da sociologia, né, com o positivismo, usando métodos das ciências naturais para as então chamadas ciências do homem, né? Ele começa, porque até então nós tínhamos os métodos científicos para fazer as pesquisas, enfim, né, os experimentos das ciências naturais. Agora, como, né, que nós vamos desenvolver métodos para analisar a vida em sociedade, a ciência como a ciência do homem, aí a sociologia, né? Então, nesse período específico, começa a se desenvolver também, né, as ciências humanas, que é a sociologia, economia, psicologia, né? Então, os autores, que são os fundadores, que são os precursores aí da sociologia e as principais teorias que norteiam, né, que são os autores clássicos da sociologia. Nós vamos ter o Émile Durkheim, que ele fala especificamente do fato social, ele estuda, né, os fenômenos sociais, né, ele ficou muito conhecido, né, com a obra que ele fala do suicídio, onde ele trata o suicídio como algo que vem em decorrência da vida social, que não depende só do indivíduo, né, mas sim da vivência dele no grupo social. É bem interessante, né, essa teoria que ele levanta. E outras tantas, tá? Ele fala, por exemplo, né, muito, né, no direito que é utilizado, né, esse convívio, né, mútuo entre as pessoas e o que ocorre, né, quais são qual é o resultado, né, dessa vivência em sociedade. Em todos os estudos dele, ele vai falar sobre isso. Marx, aqui tratando da luta de classes, né, falando sobre o capital, os efeitos do capital, né, na organização social. E o Weber, né, ali conhecidíssimo com o espírito do capitalismo, o Weber falando mais do carisma, né, da importância do carisma que o líder, né, que as lideranças precisam desenvolver, e falando também sobre o contrato social, né, que deve existir ou que passa a existir dentro das organizações, dentro da sociedade, certo? Estou falando de forma rápida, mas depois nós vamos entrar ainda dentro da contribuição de cada um desses clássicos aqui, ok? Aqui eu esqueci de falar também um exemplo do Durkheim, que ele fala da questão da anomia, né? Dos efeitos da ausência ou do excesso de leis e de regras dentro da sociedade, por exemplo, né? Então tem muita coisa importantíssima que esses clássicos passam que são os precursores, né? Deixaram aí escrito, colaborando para o entendimento nosso hoje ainda da vida em sociedade, certo? Então, a sociologia, ela significa aí
sistemático, né, das relações sociais e dos grupos e fenômenos relacionados à formação de grupos e associações. Ela sempre vai estar aqui, deixa eu só desligar. Quem é que entrou agora? Quem entrou agora pode desligar o microfone, por favor, que eu não estou localizando aqui. Ok. Então, significa também sociologia, né, estudar e compreender as características gerais e comuns a todas as classes de fenômenos sociais ocorrentes, entender o ambiente humano e suas interações, e descrever e explicar o comportamento social global e local. Então, nós partimos aí aqui do princípio que o indivíduo, o primeiro grupo, né, o primeiro grupo social do indivíduo é a família, né? Então, ali na família, ele já começa, só trazendo um pouquinho da sociologia geral, né? Começa aí a receber os primeiros, né, preceitos éticos, morais, de comportamento, e a partir do momento que esse indivíduo sai da família e vai para a escola, ou vai para alguma religião, ou vai pertencendo a outros grupos sociais, né, ele também vai trazendo para si, para sua formação, outros significados, né, que geralmente estão de acordo com aquilo que ele acredita. Então, quando eu procuro um determinado grupo social para participar dentro da sociedade, eu vou procurar algo que esteja de acordo com aquilo que eu acredito, ou com os meus preceitos morais, com os meus preceitos éticos, aquilo que eu gosto, né? Eu não vou... e o interessante da sociologia aplicada à administração é que lá naquela empresa que eu vou trabalhar, não necessariamente vão estar pessoas, ou a empresa, né, vai defender ou estar de acordo com todos os princípios morais e éticos que eu tenho, por exemplo, né? Então, daí surge a necessidade da sociologia aplicada, desse estudo, né? De como o gestor, como o administrador precisa dessa ciência, porque ele vai estar trabalhando com um grupo de pessoas que pertencem aos mais variados grupos sociais dentro da sociedade, né? Com conceitos éticos e morais dos mais diferenciados, certo? Então, como a sociologia pode ser aplicada à administração? Eu coloquei aqui a sociologia como inter, multi, transdisciplinar, porque vocês vão perceber que a sociologia ela vai buscar, né, a antropologia, ela nasce da sociologia, mas a sociologia também vai buscar muitas vezes na antropologia, na psicologia, na história, na geografia, ela vai buscar apoio em outras ciências para poder dar conta, para poder responder o fenômeno que ela pretende estudar, certo? Como a sociologia pode ser aplicada à administração, então? Aqui eu coloquei algumas questões, né? Perceber que as questões sociais e da comunidade interferem no ambiente administrativo. Como eu falei, nós vamos ter aqui no ambiente administrativo uma reunião de pessoas, né? Das mais diferentes rodas sociais, os mais diferentes grupos sociais, né? Das mais diferentes formações morais e éticas, né? No mesmo espaço. Compreender as relações sociais, culturais e políticas que influenciam as estruturas das organizações, sendo desafios e oportunidades. Entender o contexto social é essencial para enfrentar as dificuldades da organização. Depois eu vou concluir falando um pouquinho mais sobre isso para vocês. Impactos sociais que as organizações causam em seu entorno, questões ambientais, políticas, sociais, de geração de emprego e renda, infraestrutura, etc. Isso aqui são desafios, então, da gestão, né? Da cultura, cultura, né, da organização versus cultura dos parceiros, dos fornecedores, dos colaboradores. Nós vamos perceber, né, nós vamos verificar aqui na disciplina que a organização, ela tem uma razão de ser, né? Então, o gestor, o administrador,
ele vai estar com aquela missão, com os valores, né, da organização, ele precisa de tudo. O gestor e administrador, ele precisa internalizar isso, né? Internalizando isso, né, vivendo de fato, né, a missão e os valores daquela organização empresarial que ele está trabalhando, né, ele precisa entender esse contexto social, né, que envolve a empresa, quem são, né, os funcionários aqui, quem são os colaboradores, né, de cada espaço aqui da organização, né, o gestor, ele precisa ter esse entendimento profundo, né, e entender também qual vai ser o impacto, né, o que a minha organização, o que a minha empresa, né, pode estar causando para os stakeholders aqui, né, tratando das questões ambientais, né, o que nós podemos estar influenciando de forma positiva ou negativa, né, o entorno, né, as sociais, a questão da responsabilidade social, né, da onde a empresa está aí implantada, de geração de emprego e de renda, né, quais são os impactos sociais gerados, né, pela organização que eu tenho. Então, são questões, vocês estão percebendo aí, que são importantíssimas, né, a nossa área de administração é uma área maravilhosa, né, e eu sou apaixonada pela administração por conta disso. Ah, professora, mas por que tu fosse estudar outras faculdades, então? Para completar, né, para completar aquelas indagações que eu tinha dentro de mim para entender esse contexto tão complexo que é das relações sociais, certo? Eu acredito que, além, né, de dominar todas não digo todas, né, porque quando a gente faz administração, a gente tem uma determinada área que a gente se identifica mais, né? Mas eu, como administrador, como gestor, eu preciso ter consciência de que, apesar de eu escolher determinada área dentro da administração, que nós temos aí uma vasta gama de possibilidades, né? Eu preciso, além de me dedicar ou de me especializar em determinada área, eu preciso ter esse olhar amplo, né? Se eu pretendo ser um gestor, né? Um administrador de fato. Então, é importante esse entendimento, tá? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um plano estratégico para a empresa, para fazer esse plano estratégico, para que ele de fato saia do papel, porque eu posso fazer um plano estratégico belíssimo, né? Mas ele vai ficar belíssimo de fato, ele vai ficar muito bom de fato, se ele for aplicável. E para ele ser aplicável, esse contexto, todos esses itens que eu coloquei aqui na tela para vocês, eu, como gestor e como autor desse plano estratégico, eu preciso estar dominando isso aqui, eu preciso ter um olhar bem clínico, bem analítico de todas essas questões, ok? Então, a sociologia da administração estuda aquele setor de comportamento social determinado pela produção industrial de bens. Tá? Vamos lá, aceitar mais alguém que está chegando aqui para a aula. Vamos ver. A Lara. Ok. Muito bem. Então, compete à sociologia da administração o estudo sistemático das relações sociais, de interação entre indivíduos e grupos relacionados com a função econômica da produção e da distribuição de bens e serviços necessários à sociedade. O objeto central, né, da sociologia da administração são as relações industriais. Aqui eu coloco industriais, mas são as relações de trabalho, tá? Tradicionalmente, a sociologia da administração, ela estuda as relações entre a técnica e o trabalho industrial, né? O grau de mecanização e a forma de retribuição, a vontade, o interesse e a satisfação no trabalho, os estímulos de produção e o clima da empresa. Então, a forma que se dá a relação entre os subsistemas, né, também é um objeto, né, o foco de estudo da sociologia na administração, e como se dá a interação entre o subsistema econômico com os outros subsistemas, tá?
ainda, né, como objeto aí da sociologia da administração, a maneira como estão estruturados papéis de trabalho e ajustamento das pessoas a esses papéis, a influência, né, o que pode alterar no comportamento do indivíduo e do grupo, né, os diversos tipos de papéis profissionais que atuam no mesmo espaço de trabalho, análise de comportamento interno, com as pessoas, como as pessoas reagem, né, em relação a regras e normas, por exemplo, né, importantíssimo isso. Para vocês terem ideia, né, nós temos, por exemplo, lá no planejamento estratégico, a gente tem que fazer já essa triagem, né, já fazer esse reconhecimento de quem são esses integrantes aí da empresa e como eu vou fazer, não quero dizer aqui que, se o cara não é disciplinado, não gosta de leis, de regras e de normas, eu vou tirar da empresa e deu. Não é bem assim, né? Aqui no planejamento, eu vou verificar de que forma que eu posso colaborar para que esse indivíduo, se ele tem as aptidões técnicas que eu preciso, por exemplo, o que eu posso fazer para desenvolver competências nele, para que ele possa cumprir regras e normas também, né? Tem uma questão, né, de desenvolvimento de empregabilidade. Eu começo a desenvolver no indivíduo outros, né, naquele colaborador, né, outras competências que vão agregar valor, inclusive, à vida profissional dele, ok? Então, um objeto também de estudo aí da sociologia da administração, ela estuda as causas, né, o desenvolvimento e as leis e a possibilidade de regulamentação dos conflitos empresariais e industriais e preocupa-se com a unidade e a integração das empresas industriais com as tensões e conflitos, né, no interior da mesma. Pessoal, eu trouxe aqui também uma problematização, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo dessa questão de que o gestor, o administrador, ele precisa ter essa visão do todo, né? Ele precisa estar, como eu coloquei aqui, de fato, analisando, né? Entender do contexto social, entender do contexto de quem está ali dentro da empresa, de quem são os componentes, né, os colaboradores, né? Entender, né, das questões da comunidade, quando coloca aqui questões sociais da comunidade que interferem no ambiente administrativo ou no ambiente interno da empresa, né? O que está acontecendo? Olha o que aconteceu agora com a gente, né? A questão da pandemia, né? Uma questão externa em que nós estamos aí nos reinventando. Então, tudo isso... professora, mas isso não pode... essa questão da pandemia não caberia aqui porque não tem como prever isso. Não tem como prever, mas os gestores, os administradores, eles, quando ocorre algo que está fora, né? É o momento de voltar e rever, né? Ações estratégicas para contornar essa situação, né? Então, essa visão, né, tudo que envolve mudança comportamental de grupos, eu preciso ficar atento e ter, né, posições estratégicas para enfrentar essas situações, certo? Como problematização aqui para a nossa aula de hoje, já partindo aí para finalizar essa minha parte da explicação, eu trouxe do livro do Ciro Bernardes, o livro que eu deixei disponível lá no ambiente virtual, ele traz para problematizar, para que vocês entendam, né, do que eu falei até agora, certo? E ele conta o seguinte, né, a seguinte história lá. Nas margens do Rio São Francisco, em pleno agreste, geólogos de uma fábrica de refratários situada no sul do país descobriram uma importante jazida de magnesita. Inicialmente foram construídas instalações industriais muito simples, com o fim de extrair e dar uma primeira queima no minério antes de embarcá-lo.
Com isso, surgiram oportunidades de trabalho que passaram a ser uma verdadeira salvação para aqueles sertanejos sujeitos a uma vida de subemprego crônico na atividade pecuária extensiva ou na agricultura marginal. Para as minas, foi enviado um gerente sulista com capacidade de dirigir e organizar já demonstrada. Mas sua administração foi tão falha que nem ele sabia qual a razão de tantos erros. Seu substituto foi ainda mais bem selecionado, mas teve a mesma sorte do antecessor. Um geólogo contratado para estudar o problema da qualidade do minério e natural, né? Esse geólogo era natural do sertão de um estado do Nordeste, percebeu que o não entendimento dos valores e costumes dos habitantes da região impedia o relacionamento satisfatório entre a administração e os empregados. Não obstante, os trabalhadores estivessem interessados no serviço. Assim, coisas simples como o apito para iniciar e terminar a jornada diária não tinham o menor significado para aqueles sertanejos que nunca tiveram hora para o trabalho até então, né? Por outro lado, eles esperavam que o dirigente, tal qual faziam os donos das fazendas, os atendessem em seus problemas financeiros, de saúde e até familiares. Depois que compreendeu tais aspectos peculiares e sem alterar a estrutura organizacional, o gerente fez adaptações nas práticas administrativas. Por exemplo, o número de horas de trabalho por dia deixou de ser fixo, pois o apito somente soava quando tudo estava efetivamente em condições de iniciar a jornada, ou no fim do turno, se a descarga do forno tivesse sido completada. Com essas medidas, as minas tornaram-se produtivas. Este caso mostra as diferenças de comportamentos relacionados ao desempenho de tarefas que foram provocadas pela diversidade nos costumes de duas regiões. Então, uma empresa do Sul que vai para o Nordeste, né? Nós temos diversidade cultural por conta, né, do tamanho do nosso território. Nós temos essa, e também, né, além do tamanho do território brasileiro, nós temos a questão da colonização, né, de diferentes colonizações em diferentes regiões brasileiras. Então, essa diversidade cultural, professora, mas isso é besteira, isso não tem influência nenhuma. Tem influência, muito forte, tá? Sobre isso nós vamos falar muito na nossa disciplina, tá? Então, não basta, pois, o administrador conhecer técnicas de planejamento, de estruturação e outros assuntos relativos à organização do trabalho, aquilo que eu falei anteriormente, né? Não basta só não basta apenas conhecer e ser especialista em determinadas técnicas, né? E outros assuntos à organização. Então, é preciso também entender de pessoas, né? A principal matéria-prima com que lida diariamente não são, né, não só com indivíduos que são, mas principalmente como grupo, já que os serviços são levados a efeito coletivamente. Então, só lembrando aqui que todos esses trabalhos eles são feitos coletivamente. Eu tenho que entender de indivíduos, sim, mas eu tenho que entender mais ainda desse trabalho coletivo, como ele vai se dar, né? Para isso, a sociologia, aqui completando só o que os autores colocam lá no livro, né? Para isso, a sociologia pode fornecer um amplo conjunto de conhecimentos, os quais precisam ser traduzidos para o administrador, em razão deste não ser um cientista e sim um profissional desejoso de saber como enfrentar as dificuldades que lhe surgem no dia a dia das empresas. Isso exige uma ponte ligando a sociologia à administração, como prática e naturalmente como pilares sólidos em ambas as margens. Nunca se falou tanto, olha, como eu falei no início, eu me formei em 98, né?
como bacharel em administração. Na época, por exemplo, nós tínhamos uma formação bastante específica em cada área, né, da administração, mas muita coisa mudou na sociedade de lá para cá, né, com os efeitos aí da globalização, a questão da internet, a informação mais rápida, concorrência também, né, de empresas vindo de um país para o outro, e essa diversidade cultural no meio disso tudo, né? E no meio disso tudo também esses grupos de pessoas diferentes trabalhando no mesmo local. E o gestor e o administrador, eu acredito muito nisso, ele teve que tomar uma postura diferente também. Então, aquela formação que nós tivemos lá em 98, ela não cabe para a sociedade de hoje. Então, o administrador, ele não pode ficar parado no tempo, né? E nós fomos perdendo espaço dentro da administração também por conta disso. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, né? Quando eu me formei em 98, nós tínhamos um dilema que nós perdemos o nosso espaço, né? Por exemplo, eu me especializei na época, me debrucei mais na época em estudar gestão de pessoas, RH na época, né? Recursos humanos. Só que, naquele momento, final da década de 90, quem estava ocupando esse espaço nas empresas eram os psicólogos, justamente porque a nossa formação, ela, apesar de eu ter me especializado, a nossa formação, as empresas naquele momento estavam sentindo que aquela formação técnica só para aquele setor não caberia, porque precisaria de pessoas que entendessem de pessoas de uma forma mais específica, e daí o psicólogo passou a tomar, né, então, esse lugar. Então, nós tínhamos esse dilema, ficou esse gargalo aí, né. Só que, início ali dos anos 2000, começou aí a discussão para uma outra questão que nós não estávamos preparados, que era os hospitais. Então, percebam que num curto espaço de tempo, nós, como administradores, nós vamos tendo que administrar questões de mudança social que muitas vezes não estão aí dentro daquilo que a gente estava preparado. Por isso, da importância de a gente ter essa visão e de estar nos apropriando de diversos conhecimentos ligados à nossa área o tempo todo, né? A gestão ambiental entrou aí, né, para nos dar esse aparato, tá? Porque as questões ambientais começaram a surgir também, né? Então, olha só os efeitos, né? Quanto efeito, né? Externo atingindo, né, a empresa, né? E os fenômenos que vão surgindo dentro do ambiente social, né, na comunidade externa, e que nós precisamos lidar, né? Nós podemos citar aí, né, várias causas que vieram sendo trazidas pela luta das minorias e que as empresas tiveram que se adaptar também, né? Que nós vamos citar aí vários movimentos sociais, né? A questão da inclusão, né? Das pessoas com necessidades especiais, a questão do movimento LGBT, né? Quanta coisa que eles conseguiram, né? Outras questões, né? De ordens trabalhistas também, né? Que foram lutas realizadas por movimentos sociais e que tiveram, né? Um reflexo significativo para a organização, né? Para a organização empresarial, né? Para a organização da empresa, para a organização em si, ok? Pessoal, nessa primeira aula eu quero deixar vocês apenas com essas reflexões para vocês fazerem, né? Tudo que eu falei aqui, nós vamos analisar algumas questões do que eu falei aqui com mais afinco, né? Com algumas especificidades que vocês precisam saber para a formação de vocês, e a importância de vocês desenvolver esse olhar que eu falei para vocês, porque vocês serão com isso
administradores diferenciados. Mas para vocês serem administradores diferenciados, vocês precisam também querer, né? Ter interesse. Essa disciplina é uma disciplina curta, mas ela é importantíssima para a formação profissional de vocês. Ela é curta, porque é de 2 créditos, mas ela traz uma oportunidade gigantesca, né, de vocês observarem, passarem a ter um olhar diferenciado da profissão de vocês como administradores, ok? Eu coloquei aqui uma atividade que eu quero deixar aberto hoje, né, para vocês, que é uma atividade simples, tá? Para perceber qual a importância da sociologia em sua prática profissional, vamos pensar em quais problemas podemos encontrar no universo das organizações, das empresas, né, que são causados por questões sociais, questões externas, tá? E que, portanto, a sociologia poderia ajudar a compreender de forma mais adequada. Eu peço, cada um de vocês vai fazer essa imersão agora, né? Cada um de vocês vai observar, né, isso, né? Quais problemas podemos encontrar no universo das organizações, das empresas, né, que são causados por questões sociais e que, portanto, a sociologia poderia ajudar e compreender de forma mais adequada. A resposta para isso, cada um de vocês deverá colocar lá no ambiente virtual, num fórum que eu deixei específico para isso. Tem 2 fóruns abertos lá no ambiente virtual. Um fórum Tira Dúvidas, que é para caso vocês tenham dúvidas do que eu falei na aula de hoje, ou queiram colaborar com alguma informação que vocês tenham, vocês vão colocar lá no fórum. Deixei o fórum lá no formato de blog para que todos possam acompanhar, certo? E o segundo fórum, ele vai tratar especificamente dessa atividade aqui, onde cada um de vocês deverá fazer isso aqui, né? Pensar, né? Observar, né? Quais problemas podemos encontrar no universo das empresas que são causados por reflexo, né, de questões sociais, ok? Que, portanto, né, a sociologia poderia estar aí analisando e colaborando para a administração. Ok? Se ficou alguma dúvida com relação à atividade, depois vocês podem estar me perguntando, tá? Quando vocês estiverem fazendo a atividade, por exemplo, professora, pensei em falar sobre isso, tá ok? Pode me mandar pelo WhatsApp, mandar ali no fórum, que eu vou estar interagindo com vocês, sem dúvida, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, né, as respostas, elas deverão ser publicadas no fórum, que está disponível no ambiente virtual. Também está disponível no ambiente virtual o artigo, né, referente à leitura obrigatória, que eu vou apresentar agora para vocês, tá? E o livro lá, que é um dos livros, né, da nossa bibliografia básica, certo? Eu vou só mostrar para vocês agora aqui o livro, que eu acho importante. O livro, não, desculpa, o artigo. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Pronto. Bem, esse aqui é o artigo que eu deixei disponível também, que vocês deverão fazer a leitura para a semana que vem, tá? É o ensaio teórico sobre a burocracia em Weber. O conflito de agência e a governança corporativa, uma reflexão sobre a burocracia profissionalizante. O Weber, ele fala muito sobre essa questão, né, da criação, da importância da burocracia para o administrador, né? Então, eu achei esse artigo aqui bem interessante para a gente iniciar as nossas discussões aqui sobre a contribuição, né, da sociologia para o entendimento, certo?
Eu espero que vocês gostem da leitura. Na semana que vem, nós vamos estar fazendo uma atividade avaliativa referente, uma atividade referente a essa leitura obrigatória, ela é avaliativa. Então, é importante que vocês façam uma leitura já prévia para poderem estar realizando a atividade, certo? Se tiverem dúvidas com relação à leitura, quiserem trocar alguma ideia comigo também, estou à disposição, tá? É só mandar um WhatsApp ali para mim, ou mandar um e-mail também, mais rápido pelo WhatsApp, né? Podem estar aí tirando as dúvidas, tá? Esse aqui, deixa eu compartilhar também com vocês. Esse aqui é o livro, tá? Da Sociologia aplicada à administração. Eu consegui ele em PDF. Ele é um dos livros que eu vou mais utilizar na disciplina, além dos outros ali da bibliografia básica, tá? Mas esse eu já consegui em PDF e eu já deixei disponível também. Vocês podem estar fazendo pesquisas específicas em capítulos, né? Do livro para estar aí ajudando vocês também durante a disciplina, certo? Pessoal, eu vou deixar agora um espaço de tempo aí, não sei se vocês têm alguma dúvida ou gostariam de fazer alguma colocação sobre o que eu comentei até agora. Não? Bom, eu vou deixar, como eu falei, os fóruns lá disponíveis, tá? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, querem fazer algum comentário sobre esse a primeira apresentação da disciplina, né? O acesso a vocês agora aos primeiros conceitos, né? Essa aula era justamente para abrir, né, a mente de vocês para o que vem pela frente, né? E falar sobre a importância também da sociologia e qual é a contribuição, né? Por que sociologia aplicada? Qual é a contribuição que a sociologia aplicada vai dar de fato, então, para vocês, para a formação de vocês enquanto administradores. Quando vocês estiverem fazendo aí disciplinas como de planejamento estratégico, por exemplo, né, essa disciplina de sociologia aplicada vai ser importantíssima para vocês. Quando vocês estiverem fazendo a disciplina de gestão ambiental, também do mesmo jeito. Várias outras disciplinas aí que vocês vão fazer no curso e que vai ser importante esse olhar, né, da sociologia auxiliando vocês. Tá ok? Eu vou pedir para que vocês abram a câmera aí, que eu quero conhecê-los um pouquinho. Vamos abrir as câmeras? Pode ser? Eu quero conhecer um pouquinho também de vocês, né? Só vocês me vendo não tem graça. Eu quero ver vocês também. Vamos lá, ativando. Muito bem. Que legal. Vamos lá, povo? Não pode ter vergonha. Ó, um pedido simples da professora, né, gente, para abrir a câmera. Isso, Denner, muito obrigada, Denner. Aí, prazer. Thaís, Diego, Alexandre, vamos lá. Pessoal tímido, por enquanto. Quando eu encontrar vocês lá na sétima fase, já estão todos eles já, olha só, já perderam, né? Já está todo mundo interagindo, mas muito bom. Pessoal, vou aqui respeitar a vontade do pessoal que não quis abrir a câmera, né? É uma pena, né? Mas à medida que a gente vai fazendo a disciplina também, eu vou conhecendo, vou podendo ver vocês mais de perto, tá certo? Então, eu deixo agora a noite, o restante da noite aí livre para vocês estarem fazendo a atividade que eu propus ali, tá? Os dois fóruns, né, já perguntaram aqui, vão ficar abertos até a próxima semana, tanto tira dúvidas quanto da atividade, tá? Vocês podem estar realizando agora a leitura ali do artigo, que eu acho importante. Eu vou ficar encerrar a aula aqui, mas eu vou continuar online. Se vocês tiverem dúvidas com a leitura do artigo, pode estar entrando em contato comigo, ou aqui pelo fórum, ou pelo WhatsApp, que eu vou estar aí respondendo para vocês. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês.
tá? Tenha um ótimo restante aí de noite, um ótimo final de semana, né? Então, até a próxima semana, ok? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.